Qual que é o limite da violência na literatura e nas artes em geral? Eu sou a Tatiane Leite e hoje eu queria conversar com vocês sobre a violência, principalmente nos livros presentes em diversas narrativas e principalmente sobre A Palavra que Resta, do Stênio Gardel. Não é segredo para ninguém que aqui no Valer um Livro eu falo sobre literatura e na verdade eu sempre linko os temas da atualidade, desde que eu me entendo por gente, e temas do passado, do presente, do futuro, com a leitura, com a literatura e com as narrativas, porque eu acho que a literatura é um espelho, né, da sociedade. E, enfim, mesmo quando eu falo de Big Brother, de No Limite, de violência, de urbanidade, de pornografia, de LGBTQIA+, eu linko com a literatura. Eu já comentei aqui no canal, inclusive, sobre um texto de uma grande amiga minha, a Mara Moira, que já participou aqui no canal de alguns vídeos, falando que uma amiga dela, ela é doutora em literatura, né, e essa amiga dela foi tentar ler Capitães da Areia, do Jorge Amado, e travou, não conseguiu ler mais depois de uma das inúmeras cenas de estupro, mas uma específica do Pedro Bala, com uma menina negra, que inclusive a menina nem tem nome. E o narrador de Capitães da Areia, inclusive, joga ali essa violência, que é o estupro do Pedro Bala, como quase uma função meio que natural do menino que mora na rua e que tem um desejo por uma menina que está passando num lugar escuro à noite no meio do cais, né, ali na Bahia. A Amara decorre o texto falando, né, termina o texto falando sobre essa violência presente em alguns clássicos da literatura. Inclusive ela tem um curso que fala violência sexual na literatura brasileira. Não é muito diferente quando a gente fala sobre uma perspectiva LGBTQIA+. Eu que amo falar de clássicos aqui, inclusive tenho um projeto de leitura conjunta, sou professora de literatura, falo de livros clássicos o tempo todo e amo os livros clássicos, sei que não só neles, mas neles principalmente, quando tem um personagem LGBT, esse personagem LGBT vai ser tratado da maneira mais pejorativa que puder e inclusive vai ser violentado de todas as maneiras, psicológica e fisicamente. Isso não é muito diferente em outros livros da literatura mundial, né? Inclusive, a gente até sabe qual foi o primeiro livro que não matou uma mulher lésbica, por exemplo, foi Carol. Sabe? Esse é um nível, porque a gente também se acostumou de que sempre que tem um personagem LGBT na narrativa, a violência vai ser iminente. O que acontece? Eu lendo esses livros que são muito violentos, tem livros que me dão uma sensação de absolutamente, sabe, ânsia de vômito. Eu já contei pra vocês de quando eu leio Ana Paula Maia, por exemplo, uma autora brasileira, e ela tem um personagem que costuma lidar muito com a morte, né? Principalmente com a morte de animais. E eu lembro de ter ânsia de vômito lendo esses livros, né? E é uma violência assim, ó, na cara dura. E quando a gente fala da comunidade LGBT, eles sofrem uma violência, eles me incluindo na pegada, mesmo, por exemplo, eu, Tati, tendo o que a gente chama de um comportamento, uma feminilidade que talvez me deixe meio que de fora e me deixe menos num grupo de risco do que outras pessoas. Travestis, pessoas transexuais, negros, né, e assim vai. Mas ainda assim sou uma mulher bissexual. E detalhe, né, o bissexual também na nossa sociedade é muito colocado numa questão de passibilidade que a gente fala, né? Porque se eu estiver andando na rua de mão dada com meu namorado, possivelmente eu não vou ser condenada, entendeu? Porque eu passo, porque ninguém nunca vai saber que eu sou bissexual, sabe? E essa é uma discussão muito inerente quando a gente fala de artes, ela é muito presente quando a gente fala de arte e de literatura. Porque talvez a gente esteja cansado, talvez não, nós estamos cansados de ver essa violência, principalmente quando a gente fala da comunidade LGBT. Ao mesmo tempo, eu acho que existe uma linha, e por isso que eu comecei esse vídeo perguntando isso pra vocês, de que qual é o limite disso? A gente hoje em dia tem tido uma leva, e que bom, de livros que tem uma pegada muito mais tranquila, com menos violência, com finais felizes para personagens LGBT. E isso tem levantado alguns tipos de dúvidas e debates, principalmente com uma parte mais roots da galera leitora,
de que chama, né, essa galera, inclusive, de politicamente correta, e que é contra uma literatura que seja tão branda, ou um filme que seja tão branda, porque acha que a realidade tá ali pra ser jogada e vamos jogar com ela. Mas, ao mesmo tempo, também tem um outro lado dizendo, tá, mas chega, não é só isso, né, não pode ser só isso. Eu cansei de ver pessoas como eu na literatura que só estão ali para morrer. E aí eu vim com esse debate porque eu fui ler A Palavra que Resta, do Stênio Gardel, e é um livro muito violento, é um livro muito rápido de ser lido, ele tem 100 e poucas páginas, 150 páginas, e conta a história de dois meninos que são homossexuais e que vivem no sertão brasileiro. E eles têm um envolvimento um com o outro, e é claro que quando seus pais descobrem sobre o seu relacionamento, que a princípio parece ser só uma relação sexual, e a gente começa a talvez entender que a relação dos dois é muito mais abrangente, não é só o sexo pelo sexo, eles realmente gostam um do outro. E é claro que quando os pais descobrem, a violência começa a acontecer, né? Então, tem uma cena aqui que é muito doida, que ele fala uma coisa que eu acho muito interessante pra gente já começar essa discussão, que é quando o pai de um dos personagens olha pra ele e fala: um dia vai cicatrizar em tu que isso só vai te levar a pro fundo de um rio ou pra debaixo da terra. Se não sou eu a te botar lá, é outro. Os outros que vão te enterrar. Mas antes, tu vai te enterrar em tu mesmo, sozinho, olhando de banda, andando escondido. E aí fala, né, que pessoa que anda desse jeito só anda por aí vigiando as vergonhas. E esse personagem, que é o protagonista, porque tudo começa, na verdade, que o Raimundo, que é esse protagonista, esse cara principal aí, ele, é claro, ele é separado desse amor da vida dele, e esse amor da vida dele, que é o Cícero, entrega uma carta pra ele, e essa carta fica com ele porque ele não sabe ler e escrever. 50 anos se passam e ele tá lá com a danada da carta, sem conseguir ter coragem de abrir a carta, ou sem conseguir ter coragem pra pedir pra alguém ler a carta pra ele, porque ele não sabe, porque eles foram separados, e inclusive muito violentados, tanto ele quanto o Cícero. E ele sai da cidade dele e vai pra outro lugar, ele vira meio que caminhoneiro, ajudante de caminhoneiro, e ele vira por si só um homem muito violento. As críticas desse livro, todas foram de que essa violência exacerbada é desnecessária, porque não tem a, sei lá, talvez não inclua muito na perspectiva desses personagens. Até porque a curiosidade que ronda todo o livro possivelmente seja essa tal carta. O que tem nessa carta, afinal de contas, né? E tem várias cenas dos pais com ele, dos amigos com ele, da galera da cidade com ele, e principalmente dele com pessoas LGBT que ele conhece, que parecem, para grande parte dos leitores, serem desnecessárias. E aí eu fiquei pensando, eu gostei muito desse livro e eu passei muito mal com ele, eu fiquei muito mal, porque realmente é muito difícil lê-lo. Não estou dizendo que dentro da nossa literatura só deve existir isso, mas eu me questiono qual que é o ponto, qual que é o limite que isso existe, entendeu? E aí, quando eu soltei pros meus amigos essa dúvida, eles falaram, quando não faz sentido na narrativa ou quando não dá nenhuma soma ao personagem aquela violência. Mas quem diz isso? Qual que é a soma? Qual que não é? Porque foi muito violento e possivelmente depois que eu li esse livro, eu quis ler livros mais leves porque eu tava chocada, tava triste com esse livro, mas ele me tocou talvez justamente pela violência. Eu não vou chegar a conclusão nenhuma, porque eu acredito nos dois lados da moeda, eu entendo a perspectiva de uma violência exacerbada, porque pra mim faz sentido dentro dessa narrativa, mas ao mesmo tempo, do outro lado, eu entendo que a gente tá cansado um pouquinho. Mas também eu não sei se eu teria me ligado tanto a um livro que não tivesse tanta violência, porque talvez eu achasse que não faz sentido, que é falso. E aí? Qual que é o limite? Onde entra esse limite? Quando a gente fala, por exemplo, de um clássico da literatura que é o Kafka. Que, cara,
A gente fala até da angústia kafkaniana, que é essa coisa, assim, que não é uma violência física necessariamente, mas é uma parada angustiante, é um terror, gente, que é uma coisa louca. Tipo, no Processo, por exemplo, que o personagem, ele é acusado de um crime, ele não sabe qual é, de repente chega a polícia na casa dele, e aí prende ele, e aí fica o livro todo nessa narrativa de que ele fica, gente, mas o que aconteceu? O que? E é uma violência que te rasga por dentro. A Metamorfose, talvez o livro mais famoso do Kafka, que o Gregor Samsa acorda transformado numa barata, e que muita gente inclusive diz que é uma analogia à depressão. E ele não sabe por que ele virou uma barata, ele não sabe se ele vai se transformar num humano de novo, ele não sabe o que a família dele vai achar quando vê ele como barata. E aí você fica o livro todo assim. Um clássico aí, distópico e não tão distópico assim, que é The Handmaid's Tale, né, da Margaret Atwood, que inclusive virou série. E, detalhe, a série é 87 vezes mais violenta do que o livro. E é uma coisa assustadora a violência nessa série. E ela é assustadora justamente porque ela é passível de acontecer. Quando a gente vê uma literatura, uma série, um filme que é tão violento, choca mais quando pode acontecer, quando tá mais próximo da gente. Essas coisas que são passíveis, assim como no conto da Aya, que é o The Handmaid's Tale, tipo, é passível de que um dia a gente acorde e a sociedade esteja num âmbito religioso tão próximo da insanidade que me condene por eu ser mulher, me condene por qualquer outra coisa que eu faça, me condene por eu ser bissexual. Ou seja, aliás, isso acontece ainda nos dias de hoje. Então, a minha pergunta para vocês é: qual que é o limite da violência para vocês enquanto leitores? Porque eu acho que também isso é uma coisa muito pessoal. E até que ponto a gente pode ir nessa discussão? Até que ponto necessariamente isso é uma coisa ruim? E até que ponto isso é uma coisa boa? Porque também, né, de novo, estamos cansados de ver personagens que são iguais a gente e que só sofrem. A gente quer dar uma risadinha. E aí isso me leva para outra pergunta, mas aí vai ficar para outro vídeo, dessa onda, né, que a gente... Até já fiz um vídeo mais ou menos sobre isso aqui no canal, no começo da pandemia, que as distopias tiveram, né, um fluxo de venda ainda maior, porque as pessoas na pandemia começaram a ler distopias, talvez por uma realidade. Então, até que ponto as pessoas pararam de ler distopia? Mas eu via muita gente falando, eu não consigo ler distopia porque de violento já basta no momento atual. E talvez isso faça sentido porque no nível que a gente foi aumentando a pandemia, aumentando o descaso do governo, aumentando as crises sociais que a gente vem passando, as distopias não estão mais no primeiro lugar de vendas. Então talvez faça sentido, a gente está cansado. Mas qual que é o limite para uma narrativa? Mais uma vez, fiz um vídeo aqui no Vai Ler um Livro, sem responder nada e só questionando a vocês. De qualquer jeito, particularmente, eu gostei muito da Palavra que Resta, sem contar com esta capa, que é uma coisa assustadoramente maravilhosa, né? E é isso. Comentem aí embaixo e debatam comigo. Estou aqui para debater e para criar debates e perguntas na cabeça de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! E fiquem aí com essa batata quente.